Oi, pessoal. Eu sou a professora Lu e vou conversar com vocês um pouquinho a respeito do romance de Eça de Queiroz, o romance A Relíquia, né? Um romance que traz alguma dificuldade, principalmente no terceiro capítulo. A gente percebe que tem um pouco mais de dificuldade, porque o terceiro capítulo ele é, na verdade, um delírio, né? Um momento em que o Eça de Queiroz apresenta ali a personagem central tendo um sonho ou um pesadelo, depende do ponto de vista. Então, esse terceiro capítulo é o mais difícil. A gente vai chegar nele já já. Tudo bem? Vamos começar aqui falando a respeito do realismo em Portugal, lembrando-se que o principal assunto que a gente tem é exatamente o Eça de Queiroz. Mas antes, vamos ver o que está acontecendo em Portugal nesse período. Tá? Nesse período nós temos Portugal, a Europa, aliás, como um todo, com uma industrialização muito acelerada, né, em vários países. Os camponeses se deslocam para os centros urbanos, eles passam a ser operários, né, operários urbanos, né, porque a vida no campo ela traz muito risco. Por exemplo, você planta, colhe, vende, né? Se tudo der certo, você tem algum tipo de lucro. Mas se chover demais ou se fizer sol demais, você perde todo o teu investimento. Então, o campo é um negócio de risco. Então, é melhor você ganhar pouco, mas ganhar sempre, né, do que ficar esperando, né, o tempo ajudar a sua colheita. Então, os camponeses eles veem a cidade como uma saída, né, economicamente perfeita. Então, eles vão para a cidade, se tornam operários, né? As cidades em que a gente tem esse desenvolvimento, por exemplo, industrial, que atrai muita gente para o trabalho, seria Londres, Berlim, Viena, Paris, né? Principalmente Paris, que é o centro do mundo, o centro artístico, o centro econômico, quer dizer, tudo gira em torno ali da França, em especial de Paris. Mas assim, Berlim, Paris, Viena, Londres são, em termos artísticos, centros de grandes processos criativos, né? Centros de novidades, né? Novidades artísticas, não só as artísticas, mas para nós o que interessa, na verdade, são as novidades literárias. Tudo bem? De um lado, a gente tem, então, a população europeia com um grande otimismo em relação ao progresso tecnológico, né? E, por outro lado, há um pessimismo reinante diante de tensões sociais, diante de doenças, diante de misérias, né? Que acabam, na verdade, assolando a Europa como um todo. Tá bom? E como é que está Portugal nesse período? Bom, Portugal nesse período ainda está muito apegado às suas glórias coloniais. Quer dizer, Portugal, na verdade, vive de passado. Você sabe que os portugueses, né, eles são muito saudosistas, né? Eles gostam muito de falar do ontem, do hoje eles falam um pouco, do amanhã quase nada, né? Eles vivem de passado. Claro que eu tenho exceções em relação a isso, mas o comum, né, é o povo português realmente ficar falando muito do passado. E aí, esse passado, né, de glória portuguesa, esse passado das grandes navegações, Portugal ser um país muito rico, Lisboa ser a cidade mais rica da Europa, né, no século XVI, isso, na verdade, ganha a memória do povo português, só que você não pode ficar vivendo de passado. Como é que está Portugal nesse período? Nesse período nós temos a industrialização não está instalada definitivamente em Portugal, apenas em alguns centros urbanos, né? A gente tem o desenvolvimento, a base da industrialização, evidente. Muita gente analfabeta, 80% das pessoas que viviam no interior eram analfabetas. Nos grandes centros urbanos, 46% das pessoas eram analfabetas, né? Então, se você tirar uma média aí, você tem realmente um número muito grande de analfabetos em Portugal todo, né? Muitos portugueses estavam vindo para o Brasil, né, porque o Brasil acabava sendo uma saída para a solução dos problemas econômicos portugueses, então eles vinham para cá tentar a vida, né, enriquecer e voltar para lá. Isso sabe onde você tem essa situação? Num dos livros do Eça de Queiroz, que é o Primo Basílio. O Basílio, ele perde tudo em Portugal e aí ele vem para o Brasil, enriquece aqui especulando com borracha e aí ele volta para a Europa. Ele vai viver em Paris, depois ele vai a Portugal e aí ele tem um caso lá com a Luizinha, tá bem? Então, assim, muitos portugueses vêm para o Brasil para tentar a vida, e em Portugal há um certo caos, né, econômico, Portugal com grandes dívidas, e o poder português se alternando ali entre os liberais e os conservadores no poder, né?
Então, e essa alternância faz com que um começa a fazer X, o outro vai e desfaz. Aí faz Y. Aí volta o anterior e faz o X. Isso faz com que Portugal não cresça, não se desenvolva. Vou dar uma olhadinha no vídeo aqui em relação a Portugal. Acompanha comigo. Quando essa nasceu, Portugal vivia em conflito há quase 2 décadas. Primeiro foram os confrontos entre absolutistas, liderados por Dom Miguel, e liberais apoiantes de Dom Pedro. A imposição da Carta Constitucional, depois do desembarque de Dom Pedro no Mindelo e a entrega do poder a Dona Maria, trouxe promessas de paz e prosperidade. Mas logo recomeçaram as lutas pelo poder entre forças constitucionais. Os seus representantes no Parlamento eram acusados de satisfazer os interesses dos partidos e clientelas em vez do bem público. Velhos liberais como Herculano e Garrett, animados em 1820 de grandes ideais, não escondiam o desencanto. Em 1846 rebenta no norte a revolta da Maria da Fonte. Seguem-se as guerras da Pacoleia. Portugal só viria a ter paz a partir de 1851, quando o Duque de Saldanha liderou mais uma revolta no Porto. Chamou-lhe Regeneração. Constroem-se caminhos de ferro, pontes e estradas. A indústria e a agricultura modernizam-se. As cidades crescem. Lisboa, com o seu muito burguês passeio público, é o centro deste Portugal que se desenvolve segundo o modelo europeu. Mas a modernidade é apenas parcial. Realmente. Veja, nós temos, como eu acabei de falar para vocês, né? A gente tem Portugal com uma forte dívida com a Inglaterra. Há uma certa necessidade, por exemplo, de se ligar Portugal ao resto da Europa. Essa ligação seria via estrada de ferro. Só que para você ter estrada de ferro, você tem que ter ferro, dinheiro, investimento, né? Então isso faz com que Portugal arrume mais e mais dívidas, né? A dificuldade econômica se torna muito intensa mesmo. E, em contrapartida, em termos, na verdade, literários, que é o que nos interessa mais hoje, nós temos um atraso também em Portugal em relação à idolatria das tendências românticas, né? Há um grande sucesso dos autores românticos em Portugal, né? Por exemplo, Camilo Castelo Branco escrevia os seus folhetins e publicava nos livros, publicava nos jornais, perdão, e depois transformava em livro, e ele fazia um sucesso tremendo. Quer dizer, o romantismo estava instalado em Portugal com um grande sucesso, né? E aí um grupo de jovens, né, na cidade de Coimbra, eles começam a se ligar ao resto da Europa em termos intelectuais a partir do que está acontecendo, por exemplo, em Paris, né? Por exemplo, o Gustave Flaubert publicou em Paris o livro Madame Bovary, que é o marco inaugural do realismo no mundo. E esses jovens de Coimbra, os jovens universitários também da Universidade de Coimbra, resolvem divulgar por Portugal as novas tendências artísticas, que são as novas tendências realistas, tá? Lembrar que para os realistas, o romantismo é sinônimo de atraso. Quer dizer, na verdade, não preciso ter um país com atraso econômico, com atraso social, com atraso só em termos governamentais. Eu posso fazer com que Portugal cresça em termos artísticos. Por que a arte também tem que estar atrasada, né? Então, esses jovens vão defender que essa arte evolua e, obviamente, se a arte evolui, o pensamento do homem português se desenvolve e aí Portugal também sai daquela mesmice, né? Daquela idolatria intensa da tradição e a ausência de movimento para que as coisas realmente melhorem, tá? O grupo de realistas acaba sendo liderado pelo senhor Antero de Quental, tá bem? E o Antero de Quental, ele tem um grande problema aí com o senhor Antônio Feliciano de Castilho. Você está vendo a imagem do Castilho aqui em cima, ó, tá vendo? Esse aqui é o Castilho, né? O Castilho é romântico, é um autor do romantismo, defensor dos ideais românticos. E aí a gente vai ter uma polêmica aqui que vai se iniciar a partir dessas duas figuras muito importantes para o princípio do realismo em Portugal. Vamos dar uma olhadinha comigo aqui no vídeo, daqui a pouco eu falo mais. Antero vai liderar a grande polémica ideológica e literária da altura, a questão coimbrã. Influenciados pelas novas correntes literárias do segundo romantismo francês, Antero e os amigos defendem o culto da ideia por oposição ao culto da arte pela arte dos ultrarromânticos portugueses.
Essa é um espectador passivo desta polémica, mas é na Coimbra do Choupal, saturada de melancolia, que participa dos largos entusiasmos europeus. A unificação de Itália por Garibaldi, o ódio a Napoleão III e a adoração por Victor Hugo. É também aqui que essa toma contacto com o pensamento contemporâneo ocidental e faz a sua iniciação literária. Ele é tributário de importantes correntes românticas já relativamente evoluídas, se compararmos com o que tinha sido o romantismo português da primeira metade do século. Neste caso, um romantismo que vinha de Baudelaire e de Heine e até de Edgar Poe, e mesmo de um certo Flaubert, quer dizer, é um jovem escritor que está aberto a correntes literárias onde a imaginação, o sonho, a fantasia, mesmo o satanismo têm uma importância muito grande. Bom, esses jovens realistas, eles conquistam a cidade de Coimbra, né? Então daí questão Coimbrã, é de Coimbra, ou questão do bom senso e do bom gosto. Porque o Antero de Quental escreveu um artigo chamado Bom Senso e Bom Gosto, e esse artigo acaba sendo o estopim, né, dessa grande polêmica que envolve, de um lado, os românticos liderados pelo Castilho, e de outro lado, os realistas liderados pelo Antero de Quental. Tá? Essa questão Coimbrã é que marca, em 1865, o início do realismo em Portugal. Então, toma cuidado com o seguinte. Você está acostumado a que todo movimento literário inicie-se a partir da publicação de um livro. No caso do realismo em Portugal, ele não vai começar com a publicação de um livro, ele vai começar com uma polêmica que a gente chama de questão Coimbrã ou questão do bom senso e do bom gosto. Então, Coimbra, né, já está, digamos assim, envolvida na nova proposta artística, que é o realismo. E aí os realistas de Coimbra resolveram fazer um ciclo de conferências na cidade de Lisboa. Lisboa é o reduto dos românticos. Não é à toa que o Eça de Queiroz critica tanto Lisboa. Por exemplo, no livro que a gente está discutindo hoje, que é A Relíquia, a tia Patrocínio das Neves é de Lisboa. Aliás, a sociedade que está ali sendo criticada é a sociedade de Lisboa, especialmente, né? Vejam, os realistas vão atacar toda a sociedade, né? Eles vão atacar as instituições fortalecidas da família, da igreja, do Estado, né? Então, a crítica assim, é uma crítica ampla, mas se dá para cutucar Lisboa, que é reduto romântico, Eça de Queiroz vai cutucar Lisboa, porque é o reduto dos românticos, né? E aí os realistas resolveram fazer esse ciclo de conferências democráticas lá no Casino Lisbonense, isso em 1871, então não é da noite para o dia. Então vejam, em 65 a gente tem o início do realismo em Portugal com a polêmica lá, a questão Coimbrã. E em 71 os realistas resolvem, né, levar para Lisboa as novas tendências artísticas, a fim, né, de definitivamente ligar Portugal à Europa moderna, né, no sentido político, no sentido ideológico também, perfeito? As conferências começam, mas a polícia, alertada com relação a serem conferências que iam contra a boa e tradicional família lisboeta, a polícia foi lá e impediu que as conferências terminassem. Então, as conferências não chegam ao fim, mas a proibição das conferências é que faz com que as pessoas acabem tendo curiosidade, né? Proibiram por quê? Porque eram conferências realistas. O que é o realismo? Então, a proibição das conferências acaba, de uma certa maneira, trazendo muita curiosidade e divulgação para o que é o movimento realista em Lisboa. Tudo bem? Uma dessas conferências, que há várias conferências, uma das conferências realizadas ali no Casino Lisbonense é do Eça de Queiroz e se chama O Realismo como Nova Expressão da Arte. Presta atenção uma coisa que é importante. Eça de Queiroz não participou da questão Coimbrã em 1865. Tudo bem? Eça de Queiroz não participa da questão Coimbrã, ele participa das conferências em 1871. Tá bom? Então, das conferências, ele participa, inclusive, o realismo como nova expressão da arte era a conferência que o Eça de Queiroz fez ali em 71.
Nessa conferência, o Eça de Queiroz, obviamente, vai criticar a literatura romântica, e critica a literatura romântica principalmente porque ela foge da época. É uma literatura que não está preocupada com o século XIX, a segunda metade do século XIX. A literatura romântica é uma literatura que fica cantando o passado. Vocês lembram que tinha até os romances históricos, em que os europeus voltam lá na Idade Média e resgatam um cavaleiro medieval como herói? Então, Eça de Queiroz vai criticar, né, essa, digamos, mais uma vez, né, essa prisão, né, portuguesa em relação ao passado. E o Eça de Queiroz defende aqui, né, essa nova arte, essa nova corrente artística que é justamente o realismo, né, ele vai defender como a arte que deve ser proposta, propagada em Portugal, né? Uma arte de denúncia, uma arte de participação social, né? Que é a proposta exatamente dos realistas. O realismo como nova expressão da arte tem um outro título, né? Que é a nova literatura. Então, aí fica bem evidente, né? A nova literatura qual é? É a literatura realista. Tudo bem? Então, assim, essa conferência do Eça de Queiroz é um grito, né, antirromântico. Né? Em nome do quê? Em nome da justiça, em nome do progresso, né? Em nome do desenvolvimento português artístico, social, político e intelectual. Tá bem? Bom, Eça de Queiroz é um dos autores mais importantes que a gente tem da literatura portuguesa como um todo. Nasceu em 1845, em Póvoa de Varzim. Ele foi concebido pelos pais antes do casamento, né? Então, o Eça de Queiroz foi produzido antes do casamento dos pais. E aí o Eça de Queiroz foi criado por tios, por avós. Por isso, uma justificativa, né, digamos, para a obra do Eça de Queiroz não apresentar figuras maternas. Eça de Queiroz não conheceu o amor de mãe. Depois ele vai conhecer a mãe, o pai e tal, mas ele não conheceu, ele não tem a formação de berço, assim, sabe, de mãe. E o Eça de Queiroz, então, ele não trabalha figuras maternas na obra dele. Pode reparar. Né? Por exemplo, na Relíquia, né? O Teodorico ele fica órfão. O Teodorico nasce na sexta-feira da Paixão e a mãe morre no sábado do Aleluia. Então, logo depois morre o pai. E aí o Teodorico vai ser criado pela tia Patrocínio. Criado mais ou menos, né? Porque a tia Patrocínio pega o moleque e manda para um colégio interno e se livra do menino, tá? De uma certa forma. Então, Eça de Queiroz não desenvolve temas que tenham figuras maternas, tá? Ele não sabia o que era o amor de mãe, ele não experimentou isso. Né? Então, ele não vai escrever sobre o que ele não conhece. Né? O Eça de Queiroz vai fazer direito na Universidade de Coimbra, mas ele gosta mais da faculdade, no sentido das festas na faculdade, aquela vida boêmia da faculdade, do que propriamente os debates intelectuais, né? Que a universidade traria para a existência dele. Então, ele prefere a festa do que digamos, as polêmicas intelectuais que estavam muito em evidência, tá? Depois, o Eça de Queiroz vai ter uma carreira jornalística. Quando ele tem 22 anos de idade, ele funda um jornal de oposição ao governo de uma localidade em Portugal chamada Évora. Né? O Eça de Queiroz vai ter, portanto, uma carreira jornalística, uma carreira jurídica, uma carreira literária, e vai se tornar cônsul, né? Vai ser cônsul de Portugal. A maior parte da vida dele ele passa em Paris, como cônsul de Portugal, e a partir dali, a partir do momento que ele começa a escrever, ele não para mais. Né? Ele tem um total aí de 29 obras, é bastante, né? Porque são 29 obras e a grande maioria são obras de qualidade. Escrever muita coisa que não presta para nada, qualquer um é capaz de fazer. Agora, escrever muita coisa que tem muita serventia, isso já é só para algumas figuras muito capazes, né? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, coloquei para vocês a carta do professor Antônio Cândido, né? Antônio Cândido é um dos maiores críticos literários brasileiros, um dos professores, um dos estudiosos mais importantes da literatura brasileira que nós tivemos aqui na cidade de São Paulo, na Universidade de São Paulo. Né? Eu tive o prazer de conhecer Antônio Cândido, esse prazer eu tive o prazer de ter as minhas mãos apertadas pelo grande Antônio Cândido, que era genial. Vou fazer uma fofoca aqui. Antônio Cândido era assim. Você ligava para ele e perguntava: professor, você sabe onde eu posso encontrar material sobre o assunto X? Ele falava assim: filha, no livro tal, capítulo tal. Se bobeasse, ele dava a página. Muito melhor que Google. Ele era genial, um doce, uma criatura realmente abençoada. E o Antônio Cândido aqui nessa carta, né, ele
não sei se dá para vocês lerem, mas eu vou dar uma lidinha aqui, ó. Ele diz o seguinte: pelo menos até a minha geração, Eça de Queiroz foi, no Brasil, não apenas presença extraordinariamente viva, mas quase mania. Tanto era lido, citado, glosado, imitado por velhos e moços, cultos e semicultos, nas capitais, nas pequenas cidades, nas fazendas, né? Na verdade, o que o Antônio Cândido está citando aqui é que o Eça de Queiroz era muito lido no Brasil. Na verdade, o Eça de Queiroz fazia mais sucesso no Brasil do que realmente em Portugal. E no finalzinho aqui da carta, Antônio Cândido escreve o seguinte, mais ou menos aqui, ó, tá? E costumo dizer que foi uma sorte o fato de termos tido simultaneamente, no âmbito da língua portuguesa, dois dos maiores escritores das literaturas ocidentais do século XIX. Ele, Eça de Queiroz, e Machado de Assis, tá bom? Então, assim, há um reconhecimento universal sobre a importância do Eça de Queiroz, né? Aqui no Brasil fazia um sucesso tremendo. Sabe por que ele fazia sucesso aqui no Brasil? Não só pela qualidade da obra dele, mas porque ele detonava Portugal, né? E nós tínhamos sido colônia portuguesa. Então, o pessoal adorava ler obra que detonava os portugueses. Tudo bem? Bom, vamos conhecer um pouquinho do Eça de Queiroz aqui no nosso videozinho, aí eu já falo mais algumas coisinhas com vocês, tá bom? Vamos lá? Eça de Queiroz quer fazer a revolução do realismo na literatura portuguesa. Os amigos querem alargá-la a toda a sociedade. Por isso organizam as conferências do Casino Lisbonense, caricaturadas aqui por Bordalo Pinheiro. O seu objetivo era ligar Portugal com o movimento moderno. Eça proferiu a terceira conferência. Antes do início da sexta, o governo encerrou o casino com o argumento de que os conferencistas atacavam a religião e as instituições políticas do Estado. O Eça de Queiroz, ele tem grande participação, aliás, uma importante participação na história da literatura portuguesa e do realismo. Vejam, o primeiro romance realista português é do Eça de Queiroz, se chama O Crime do Padre Amaro. Presta atenção, olha só, uma coisa, outra coisa. Né? O que eu disse? Eu disse para você que o realismo em Portugal começa em 1865 com a questão Coimbra, certo? Quer dizer, lógico que eu vou ter uma primeira obra realista publicada. E o primeiro romance realista publicado vai ser do Eça de Queiroz, que era perfeccionista. Ele escrevia e reescrevia infinitas vezes a mesma coisa, né? Acompanha comigo aqui essa busca da perfeição do Eça de Queiroz. Eça de Queiroz era um escritor compulsivo. Nos seus curtos 35 anos de vida literária, produziu mais de 10 romances e novelas, vários deles com 2 e 3 versões, dezenas de contos, centenas de artigos, milhares de cartas que são, por vezes, verdadeiras peças literárias. Era um árduo trabalho, horas a fio, a escrever em pé, a esta secretária, uma réplica fiel da que usara Almeida Garrett. O processo criativo era longo e trabalhoso, porque Eça tinha a obsessão do estilo. Primeiro fazia um plano da obra, só depois passava à sua execução. Eça escrevia de um jato, emendava pouco e pontuava mal. Por fim, meticulosamente passava a limpo. Introduzia inúmeras correções até dar o trabalho como pronto. Nas próprias provas tipográficas, que também existem emendadas por essa, por vezes ele riscava uma página inteira e escrevia outra à margem e colava um pedaço de papel. Até às provas tipográficas, Eça de Queiroz corrigia os seus textos. E mais, a não ser num caso, sempre que Eça de Queiroz reeditou um romance em vida, ele introduziu alterações substanciais nesse romance. Portanto, mesmo já tendo sido o romance publicado, ele ainda não estava definitivamente acabado. Isto mostra que estamos perante um escritor, ao mesmo tempo, com uma grande capacidade para rapidamente captar imagens, situações, figuras, mas ao mesmo tempo um escritor que trabalha longamente até conseguir um estádio de perfeição que ele nunca acabava por atingir. Eça tinha consciência da impossibilidade da perfeição. Nunca se dava por satisfeito. O meu pai, de resto, nunca estava satisfeito, porque eu lembro-me da minha mãe lhe perguntar sobre um livro que ele estava a fazer, que vinha e tinha saído, portanto tinha saído, devia ser a Ilustre Casa. Devia, mas não posso assegurar.
E ele dizia, está péssimo, um horror, espero que ninguém leia. Aqueles bandidos, que eram sempre os editores, já se vê, coitados, aqueles bandidos arrancaram-me. Mas agora não me importa, já estou a pensar noutra coisa. Essa é a Dona Maria. A Dona Maria tem um sotaque francês, não sei se vocês perceberam, né? Assim, ela foi criada em Paris, então ela tem esse sotaque meio, um português meio afrancesado, né? Bom, Eça de Queiroz, portanto, ele escrevia e reescrevia infinitas vezes o mesmo texto, né? O único caso que o professor Carlos Reis cita é o livro A Cidade às Serras, que Eça de Queiroz não conseguiu emendar, né, ou corrigir 35% da obra porque ele morreu de tuberculose. Eça de Queiroz morre vítima de tuberculose. Tudo bem? Isso em 1900. Certo, meninos? Bom, há muitas influências, né, para essa obra do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz é um analista muito sereno da realidade portuguesa da época. Tem um espírito muito crítico, muito aguçado. Na segunda fase ele é muito demolidor, na terceira fase ele é mais... há uma crítica mais construtiva na terceira fase da obra do Eça de Queiroz. Em todas as fases, um traço do Eça de Queiroz, que na verdade é um traço do movimento realista, são as descrições minuciosas, que é uma coisa que muitas vezes te irrita, né? Você acaba ficando irritado aí por causa das descrições minuciosas do Eça. Mas é um traço do movimento realista, tá? Enquanto o Eça de Queiroz descreve minuciosamente, por exemplo, objetos, paisagens, cenários, o Machado de Assis já vai descrever minuciosamente o interior, ele vai entrar aí dentro de você e vai acabar dando uns tapinhas, né, vai te sacudir, né, para você pensar a respeito da realidade que te cerca. Eça de Queiroz faz a mesma coisa, mas ele não vai pelo viés psicológico, ele vai mais pelo viés realmente social, tá? Então aqui a gente tem algumas influências, né, nessa imagem aqui do dicionário Eça de Queiroz, né? Então, algumas, vou citar só algumas aqui, influência do Dickens, do Émile Zola, né, que o Zola é quem começa o naturalismo no mundo, Flaubert, Victor Hugo, Balzac, né, Taine, Proudhon, Baudelaire, então assim, tem diversas influências. E em Portugal, né, se você observar aqui embaixo, né, não sei se vai dar para você ler, mas está escrito aqui embaixo, tá? Influência do Antero de Quental, aliás, fofoca, minuto fofoca. Antero de Quental não considerava o Eça de Queiroz um grande escritor. Não é por isso que eles não se respeitavam, tá? E o Almeida Garrett, tá? O Garrett, inclusive, ele influencia também o Machado de Assis, tá bom? Ok? Algumas características aqui mais básicas, né? Que servem para toda a obra do Eça de Queiroz. Então, por exemplo, se você tiver, você vai prestar algum vestibular, né? Que exija a leitura de uma outra obra do Eça de Queiroz, que não a Relíquia, que é o que a gente vai discutir hoje, essas características servem para as outras obras também. Tá certo? Então, são elementos que servem para a nossa aula de hoje, que é a Relíquia, mas também serve para outras obras do Eça, tá bom? Então, o analista da sociedade portuguesa, realmente ele pega casos típicos da vida social portuguesa, casos típicos dessa coletividade e vai analisar esses casos típicos. Por exemplo, no livro A Relíquia, é a tia patrocínio beata, né, muito austera, né, aquela coisa do catolicismo muito rígido. Lembrar que Portugal e nessa época muito mais era, um país essencialmente católico, tá certo? O combate social, né, lembrar que para o Eça de Queiroz, o individual, na verdade, ele não interessa muito, o que interessa é a sociedade. Né? Então, Machado de Assis também faz isso. Falando de um, ele fala de todos. Tudo bem? Basicamente isso que o realismo, na verdade, acaba fazendo. O Eça e o Machado fazem isso intensamente. Então, o individual não interessa. Sabe onde é que o individual interessava? No romantismo. Lembra? O romantismo, aliás, os românticos, eles são egocêntricos. Lembra que os românticos são egocêntricos? Né? Então, tudo eu, meu, minha. Aqui não. Aqui é a questão social. Tá? A crítica à vida burguesa, portuguesa, né? Como a rima aqui, mas é isso mesmo. Né? A crítica à hipocrisia dos valores burgueses. Quer dizer, você defende valores, mas você não segue esses valores. Quer dizer, você fala uma coisa, mas você faz outra. É o caso do Teodorico. Ele não é todo católico, não está lá sempre rezando. Isso ele faz, ele fala que é católico, mas no fundo, ele é um mau cristão. Né? E, a partir do momento que o Eça de Queiroz cria, por exemplo, uma personagem como o Teodorico, que ridiculariza, né, a religiosidade, que ridiculariza as instituições da família, da igreja, do Estado, o que o Eça de Queiroz está fazendo? Ele está
criticando a fim de corrigir. O que eu quero dizer com isso? Ele está te mostrando, olha, aliás, quando você lê a Relíquia é isso, né? Você vê, putz, como o cara é cínico, né? O cara é mentiroso, né? O cara acha que trapaceia todo mundo, né? Então, você lê isso e aí você muitas vezes pode pensar na sua conduta, né? Você fala assim, poxa, mas eu faço a mesma coisa, nossa, eu também mancada minha, quer dizer, critica, né, para despertar uma autoconsciência e às vezes, muitas vezes, aliás, corrigir alguns comportamentos, tá? E nessa realidade, digamos assim, cotidiana, muito bem observada pelo Eça de Queiroz, numa prosa muito inteligente, numa prosa muito clara, né? Aí você vai falar assim, ah, Lu, mas tem um monte de palavras lá que eu não entendo. Aí é um outro problema, meu amor, é um problema de vocabulário. Né? Como é que você desenvolve o seu vocabulário? Você desenvolve o seu vocabulário lendo, tudo bem? E também existem algumas expressões que em determinadas épocas elas são muito mais comuns, né? Então, lembrem-se que o vocabulário do Eça de Queiroz é um vocabulário do século XIX, então são palavras do século XIX, né? Que muitas vezes você não usa, você não conhece, o que não significa que você possa ficar sem conhecer, tá certo? Então, hoje em dia nós temos edições das obras do Machado, do Eça de Queiroz, que são edições que vêm com vocabulário embaixo. Então, se você tem muita dificuldade, aconselho que quando você vai comprar a edição de qualquer clássico, sabe, de um Eça, de um Machado, de um Camilo Castelo Branco, opte por edições que tenham vocabulário, né, no rodapé da página, isso te facilita muito a vida. Ou então, como a gente está vivendo aqui a era digital, né, existem tablets ou aparelhinhos para leitura, para não citar nenhuma marca, né, em que você tem uma palavra que você desconhece, você aperta ali na palavra, se você tiver linkado com a internet, você aperta, já aparece o sentido da palavra. Tá? Então, dificuldade com vocabulário não é desculpa para você não ler o Eça de Queiroz, nem o Machado, nem os autores clássicos. Tá certo? Então, o que o Eça de Queiroz, quando eu falo que ele tem uma prosa clara, né? Sim, você não conhecer a palavra é outro problema, né? Mas ele é bem claro, é uma prosa muito inteligente, né? Com críticas muito reais e muito demolidoras, também muito surpreendentes, tá legal? E aí você já sabe, né? Ele vai apresentar para a gente uma galeria de tipos sociais. Né? Na Relíquias tem vários indivíduos de categorias sociais distintos ali, né? E ele critica todos, né? Na verdade, na Relíquia ninguém presta, tá? Ataque às instituições fortalecidas, essa é uma base realista, né? Família, igreja e Estado, eles vão atacar duramente. Como é que eu ataco a família? Pelo tema do adultério, tá bom? Como é que eu ataco a igreja? Pelo anticlericalismo, tá? Padre não presta, é o caso do crime do Padre Amaro, mas é o caso do livro A Relíquia. Na Relíquia você tem um monte de padres que ficam lá paparicando a tia patrocínio por um simples motivo. Ela é rica, ela tem dinheiro, tudo bem? Se ela não tivesse dinheiro, eles não aguentavam aquela senhorinha chata, não, tá? Literatura da verdade, né? Essa é uma proposta realista também. Eu vou mostrar a verdade, doa quem doer, né? Então, eles têm essa tendência, né, a realmente apresentar a realidade crua e nua. Aliás, o livro A Relíquia começa sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Quer dizer, a verdade sempre reina, tudo bem? A verdade sempre aparece, tá bom? Ironia corrosiva, cuidado com a ironia. Eça de Queiroz é muito irônico. Tá? Na Relíquia, a gente tem muita ironia. A ironia, a base da ironia é você dizer o contrário do que você pensa. Tudo bem? Então, a ironia é um traço do Eça de Queiroz. Machado também é bastante irônico, tá? E o humor, né? O humor do Eça de Queiroz é um humor muito fino. Então, não é aquele humor, sabe, escancarado, que você lê e sai rindo. Não. É um humor muito fino, muito, digamos assim, elegante, não é um humor mais discreto. Mas tem que estar lendo, prestando atenção para perceber que, putz, aquela passagem ali foi muito boa, tá bom? Não é aquela coisa, não é o deboche, tá? Ele não é debochado. Bom, algumas importâncias da obra do Eça de Queiroz, né? Ele, na verdade, traz para a gente algumas novidades. Então, por exemplo, a musicalidade num texto em prosa, né? Ele gosta muito de usar aliterações. Lembra o que é aliteração?
Isso mesmo, repetição do som consonantal, exatamente. Né? Então tem muita literação na obra do Essa, tem muito eco, sabe? Aquelas rimas. Acabei de fazer, sem querer ali, né? A sociedade burguesa, portuguesa, isso é um eco, tem uma rima interna, né? Então essa também trabalha bastante esse elemento. As frases, né? A maneira de escrita do Eça de Queiroz normalmente predominam frases mais curtas, tá? Algum outro parágrafo um pouco muito mais longo, mas normalmente são as frases mais sintéticas, na ordem direta. O que é a ordem direta? Sujeito, verbo, complementos verbais. Tá? Porque a ordem direta é a ordem da fala. A gente fala na ordem direta. Né? E a linguagem do Eça de Queiroz é uma linguagem mais próxima à oralidade. Né? Então, evidentemente, porque você não vai conversar com alguém na ordem direta, assim, do tipo, o carro, eu comprei, não dá, né? Só eu comprei um carro, acabou, né? Então, a oralidade é um traço do Eça de Queiroz, e na oralidade predomina a ordem direta, sujeito, verbo e complementos verbais, tá legal? Então, isso a gente vai ter muito frequente. Uma linguagem antideclamatória, que eu quero dizer com isso, que não é aquela linguagem empolada, se ela é uma linguagem mais próxima da oralidade, não vai ser aquela linguagem empolada, cheia de frescuras, né, que a gente tem, por exemplo, numa personagem que o Eça de Queiroz cria no Primo Basílio, que é o Conselheiro Acácio. Fala tudo bonito, todo mundo aplaude, ninguém entende nada do que ele fala. E, na verdade, ele não fala nada, né, porque ele usa a palavra bonita para enrolar, tá? No fundo, ele não tem grandes ideias, tá bom? E uma figura de linguagem muito comum que a gente encontra no Eça de Queiroz são as hipálages. Cuidado, é uma figura de linguagem que professor de redação não trabalha muito com vocês, né? Uma figura de linguagem, digamos, meio que esquecida, meio abandonada. Mas o que é a hipálage? A hipálage é o deslocamento do adjetivo, do termo ao qual ele se refere na oração, e o vínculo desse adjetivo a um outro termo da oração. Não entendeu nada. Então, vamos simplificar com um exemplo. Pegar um exemplo típico. Camelo árido do deserto. Camelo árido do deserto. Árido é o adjetivo, certo? Camelo árido do deserto. Árido é o adjetivo. Mas a aridez é um traço de quem? Do deserto. Mas o que eu fiz com esse árido? Eu tirei o árido do deserto e vinculei o árido a quem? Camelo. Concorda comigo? Então, veja lá, o que é hipálage? Eu desloco o adjetivo árido do termo ao qual ele se refere, por lógica, deserto, e vinculo a um outro termo da oração, camelo. Entendeu? Então, por exemplo, tem uma passagem do Eça de Queiroz que ele escreve assim: Gouveia lançava jatos melancólicos de saliva. Jatos melancólicos de saliva. Sabe esse povo que fala cuspindo na cara da gente? Agora a gente está mais seguro, né? Mas o pessoal cospe. Esse é o Gouveia. Gouveia lançava jatos melancólicos. Melancólico não é o jato de saliva. Melancólico é o Gouveia. Então, o que eu fiz com o melancólico? Eu desloquei o melancólico do Gouveia e vinculei melancólico a um outro termo da oração, que era saliva. Entendeu? Isso é uma hipálage. Eça de Queiroz trabalha muito a hipálage. Alguns outros traços que a gente tem na obra do Eça de Queiroz, que você pode anotar aí. Muita adjetivação. Tá? Aliás, se ele usa muito hipálage, a gente vai ter bastante adjetivação. Então, muita adjetivação para o Eça de Queiroz, né? Alguns galicismos, né? As palavras do francês que ele aportuguesa, né? Alguns neologismos também, então ele cria, às vezes, algumas palavras. Né? A gente pode pensar no Eça de Queiroz como um grande, digamos, inovador da literatura portuguesa, porque ele começa a usar no romance termos que eram considerados desagradáveis para a literatura. Então, escrever que a personagem arrota, que a personagem escarra, que a personagem vomita, que a personagem saliva, isso é desagradável. Né? Lembra que numa obra romântica, por exemplo, as personagens, sabe, não arrota, não saliva, né? Okay? Aliás, os personagens não vão nem ao banheiro, não tem uma diarreiazinha, não tem nada, né? Porque elas são idealizadas. Aqui no realismo é o contrário. Né? A personagem tem dor de barriga, tem vontade de ir ao banheiro, arrota, saliva, escarra, vomita, faz todas essas coisas.
tá bom? Isso também é uma novidade, digamos, para a literatura portuguesa, tá? Agora aqui eu vou passar muito rapidamente pelas 3 fases do Eça de Queiroz, porque isso a gente não interessa muito pra gente, você vê isso com o seu professor de literatura, mas aqui eu preciso chegar na relíquia. Então, para chegar na relíquia, eu vou passar bem rapidinho aqui nas 3 fases do Eça de Queiroz, tá bom? A primeira fase é a fase dos romances de construções mais simples, né? Ainda com muita carga romântica. Digamos que é a fase que ele está treinando para escrever bem, tá bom? Prosas Bárbaras é interessante, mas não é o melhor do Eça de Queiroz, tá? Então, a primeira fase do Eça é essa fase de influência francesa do Baudelaire. A segunda fase do Eça é a fase que deu fama ao Eça de Queiroz, é a fase realista, é da crítica social intensificada, de uma análise crítica da sociedade portuguesa, uma análise demolidora, tudo bem? Em que ele mostra a pobreza do ser humano, né? Não no sentido material, mas no sentido de comportamento, né? A tia Patrocínio, por exemplo, ela é rica, ela é milionária, mas a alma dela é pobríssima, tudo bem? É nessa fase que eu tenho uma sátira, uma ironia muito corrosiva do Eça de Queiroz, e essa sátira acaba vinculando a obra do Eça de Queiroz a um viés bastante pessimista, né? Ele é irônico, mas ele também é pessimista. As ironias dele, muitas vezes, são ironias numa visão muito pessimista da sociedade da época. Tudo bem? Aqui, quais são os livros da segunda fase, que tem esse tom crítico, assim, descarado, né? Da sociedade burguesa de Portugal, né? O Crime do Padre Amaro, né? Que tem um subtítulo que é Cenas da Vida Devota. Olha a ironia do Eça aqui, que o Padre Amaro, a devoção do Amaro é ao sexo e não à religião. Os Maias, olha o subtítulo, Episódio da Vida Romântica, né? E é um romance que fala sobre o incesto não tem nada de romântico, né? Então, as ironias nos subtítulos das obras, né? O Primo Basílio, Episódio da Vida Doméstica. O Primo Basílio é um romance que fala sobre o adultério da figura feminina, então é como se fizesse parte da vida cotidiana, da vida doméstica da mulher, o adultério, tá? A terceira fase, né, do Eça de Queiroz é a fase da técnica definitiva, em que o Eça de Queiroz já tem uma preocupação moral mais intensa, né? Digamos assim, ele continua sendo crítico, mas uma crítica mais humanitária, entenderam? Quer dizer, é uma crítica assim mais preocupada em apresentar soluções para os problemas. Eu não vou criticar só, né? Eu vou apresentar soluções para os problemas portugueses, né? E 2 obras aqui, né, que a gente vai destacar nessa terceira fase: A Ilustre Casa de Ramírez, que é um romance muito legal, porque é um romance realista, mas dentro tem um cara que escreve um romance romântico. Então você lê 2 estilos ao mesmo tempo, tá bom? A solução que ele aqui dá pra gente na Ilustre Casa de Ramírez é que Portugal vá para a África e acabe explorando as colônias africanas, tá? Não esquece que o Eça de Queiroz era cônsul, tá bom? E A Cidade das Serras, né, que é o livro que o Eça de Queiroz não conseguiu acabar, ele deixou no rascunho. 65% do livro ele escreveu, reescreveu, alterou, mudou, e 35% ficou no rascunho, tá? E a solução que ele apresenta aqui para Portugal, na Cidade das Serras, é que as elites portuguesas que vivem em Paris com dinheiro de Portugal voltem para Portugal e invistam em Portugal, tá? Muito bem. Aí a gente chega na relíquia, certo? Ok? Fica tranquilo, daqui a pouquinho eu dou um intervalinho para você, tá? Eu vou fazer a aula em partes, tá bom? A gente parar, tomar um cafezinho, tomar uma água também, tá? Daqui a pouquinho a gente, daqui uns 15 minutos eu dou um intervalinho, tá bom? Ok? Bom, aqui nós temos o subtítulo da relíquia, né? Sobre a nudez forte, na verdade, o manto diáfano da fantasia. Ora, o que significa diáfano? Diáfano, meninos, diáfano é transparente, né? Então, assim, por mais que você queira esconder a verdade, o manto que você vai usar para esconder essa verdade, ele vai ser transparente. Então, a verdade sempre aparece. E é o que vai acontecer com o Teodorico. Eu vou dar um spoiler aqui. O Teodorico, ele tenta... aliás, ele consegue até com bastante êxito, né? Por um bom tempo. Ele tenta iludir a tia Patrocínio com relação a ele ser um fiel, católico, fervoroso, que odeia sexo, detesta mulheres, que era o que a tia Patrocínio queria que ele fosse. Então, ele consegue convencer a tia Patrocínio em relação a isso por muito tempo. Mas, no fim, ele acaba sendo descoberto, né? Então, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Então, a verdade vai sempre vingar. Tudo bem? Ok? Não tem como você esconder a verdade. A relíquia é uma história que o Eça de Queiroz escreveu
a partir de uma viagem que ele fez. Ele fez uma viagem junto com o Conde de Rezende, né? Por 3 meses, que ele foi ver a inauguração do canal de Suez, né? Então ele ficou de 23 de outubro de 1869 a 3 de janeiro de 1870 nessa viagem, né? Quando ele voltou para Portugal, ele foi publicar no Diário de Notícias as anotações da viagem, sabe? Então ele publicou a historinha da viagem, né? E dessas anotações é que resultou o livro A Relíquia, tá? Que foi publicado em 1887, tá bom? Quer dizer, são 7 anos depois que ele fez a viagem ao Canal de Suez. A Relíquia é uma obra assim que foi muito... Desculpa, pessoal. A Relíquia é uma obra que foi muito desmerecida pela crítica literária brasileira e portuguesa, né? Em compensação, em outros países, a Relíquia recebeu grandes aplausos. Um dos fatores é que Portugal e Brasil, na época, eram 2 países essencialmente católicos. Então, o pessoal não vai gostar de um livro que, de uma certa maneira, zomba do catolicismo. Zomba, eu acho que a gente podia até ampliar um pouco isso. Zomba de um comportamento falsamente cristão. Tá legal? No caso aqui é católico mesmo, né? Mas dá pra gente dar uma ampliada, né? Quantos religiosos que a gente não encontra por aí que falam uma coisa e fazem outra totalmente oposta àquilo que eles pregam, né? A gente encontra um monte de gente assim. Então, essa de Queiroz vai criticar isso, né? E como ele cutuca muito o processo católico, e Portugal é um país essencialmente católico, principalmente nessa época. E o Brasil também, né? Então, o Brasil e Portugal, a crítica não gostou da Relíquia, tá? É um livro que mistura, né? Ele mistura sátira, ele mistura poesia, ele mistura romance, ele mistura passagens bíblicas. No 3º capítulo, as personagens bíblicas que estão lá, elas realmente são personagens bíblicas, né? Só que o Teodorico vai conviver com elas, isso que é bem interessante, né? 5 capítulos, o 3º capítulo realmente é o mais difícil, né? Foco narrativo em primeira pessoa, quem conta a história é o Teodorico Raposo. É um problema narrativo em primeira pessoa, não dá pra gente confiar no narrador em primeira pessoa, porque o narrador em primeira pessoa, ele é parte interessada naquilo que ele está contando. Então, quando é uma parte interessada naquilo que ele está contando, ele pode alterar as informações em benefício próprio, tá certo? Aqui na Relíquia, eu tenho a impressão de que o Teodorico está sendo o mais sincero que ele pode, né? Mas, às vezes, a gente fica um pouquinho em dúvida com relação a algumas coisas que ele conta, tá bom? Mas ele é parte interessada. Em detalhe, ele é advogado, né? Ele fez direito em Coimbra. Então, veja, o que o advogado faz? O advogado, ele pega as informações e usa as informações em benefício do seu próprio cliente, certo? Então, vamos supor um advogado defendendo uma pessoa que deu um tiro em alguém, né? E matou a pessoa, né? Tem uma historinha que conta isso, né? Que o advogado chegou lá e, na hora da defesa, ele disse: o meu cliente não matou, ele apenas deu um tiro. Quem tirou a vida foi Deus. Tá vendo? Quer dizer, isso é manipulação da informação, né, em benefício do seu cliente. Aqui no caso do livro A Relíquia, o cliente do Teodorico é o próprio Teodorico. Ele é a parte interessada no que ele está contando. Então a gente tem que, assim, confiar desconfiando, tá? Do que ele está contando pra gente. Tá legal? Agora, que o Teodorico é um cara muito irônico, ele é, né? Ele ironiza ele mesmo, né? Ele é bem zombeteiro, tá bom? Decadência da sociedade portuguesa da segunda metade do século XIX, né? Esse é o alvo da história do Eça de Queiroz, na Relíquia, né? Acabei de falar, né, que o narrador é o Teodorico e o narrador é um narrador que a gente tem que desconfiar um pouco do que ele conta, né? Então, porque ele é parte interessada no que ele está contando. A gente pode perceber que o Teodorico ele tem um comportamento moral e uma, digamos, até a própria sinceridade do Teodorico são hipócritas, né? Ele prega um comportamento moralmente perfeito que ele não usa, que ele não leva, não é? De vez em quando ele vai ser bonzinho. No caso, por exemplo, do primo, né? Que ele tem um primo lá com tuberculose, ele vai ter pena do primo e tudo. Mas na hora que ele pensa, eu vou conversar com a Titi, pra Titi ajudar o meu primo, nossa, ela fala que o teu primo andou lá com mulheres, ele que se dane com a mulherada dele. Aí o Teodorico, ele muda de ideia, fala, não, Titi, tem razão, né? Então o Teodorico ele age conforme a regra da tia patrocínio para que ele se beneficie,
né? Então, primeiro ele. Né? Ele é egoísta. A gente não pode deixar de pensar nisso. E é um parasita social. Né? O Teodorico, ele é um parasita. Ele não trabalha. Gente, ele não podia ter trabalhado. Pensa um pouco. O cara não fez direito. Não está formado pela Universidade de Coimbra. Por que não vai trabalhar? Sabe, fica de olho ali na herança da tia patrocínio. Né? Ele é um parasita. Né? Esses parasitas sociais. É quase um piolho, sabe? O piolho mesmo, né? O piolho, de pensar no piolinho, o que o piolho faz? O piolho se alimenta do sangue do seu hospedeiro. Não é isso que faz o piolho? O Teodorico é um piolho, porque ele se alimenta do sangue do hospedeiro dele, que é a tia patrocínio. Agora, ele mesmo não vai se mexer para fazer absolutamente nada, tá bem? Agora, uma coisa que eu queria destacar para vocês é o seguinte, é que eu tenho, na verdade, 2 Teodoricos no livro. Um Teodorico jovem, que vive a história, e um Teodorico velho, que conta a história. Velho, mas não muito. Tá? Mas um Teodorico maduro, vamos pensar assim, né? Um Teodorico maduro que conta a história. Tudo que é narrado na relíquia já aconteceu. Então, é esse Teodorico maduro que vai falar do seu comportamento jovem. Então, muitas vezes, o Teodorico maduro julga algumas atitudes dele na juventude. Né? Então, seriam, assim, 2 Teodoricos. Tá? Então, se você pegar algumas atitudes contraditórias na narrativa, presta bem atenção, porque às vezes é uma atitude contraditória assim. É uma contradição do aparente, né? Porque era um comportamento do Teodorico jovem que o Teodorico maduro recrimina. Tudo bem? Ou discorda. Tá? Então, assim, por que eu tô dizendo que é uma contradição aparente? Porque a gente muda. Né? Aquilo que você, por exemplo, quando você é criança, você rói unha, come toda a unha, come muita unha. Aí quando você chega na maturidade, você olha para as pessoas que têm unha ruim e fala assim, nossa, coisa nojenta. Não, imagina roer unha, que absurdo. Né? Eu sei que tem gente que tem distúrbio, né? Realmente psicológico, então precisa roer a unha. Né? Eu tô pensando em um outro tipo de atividade, sabe? O pessoal que fica com a mão na boca o dia inteiro, né? Ou então que morde caneta. Então, assim, a gente pode até fazer isso numa certa época. Depois a gente vai evoluindo, a gente se trata, né? Se for um desvio, né? Um problema psicológico, a gente se trata. E a gente vai olhar aquelas pessoas e vai falar assim, nossa, mas como era horrível aquilo. Né? Nossa, como era... Como eu tinha realmente problema com aquilo. Então, veja, os nossos comportamentos de juventude, muitas vezes, quando nós somos maduros, são avaliados por nós mesmos a partir do quê? A partir de um olhar crítico. Tudo bem? Então, parece contraditório que você, quando criança, fizesse X e quando maduro, critique esse X. Né? Mas não é contraditório, é que você mudou a tua perspectiva, o teu olhar muda. Então, eu tenho 2 Teodoricos aqui. O Teodorico jovem, que vive a história, e o Teodorico maduro, que conta a história e muitas vezes avalia a história. Agora, de uma forma bastante ampla, se a gente pensar na narrativa como um todo, é uma narrativa autobiográfica? É uma narrativa autobiográfica, ou melhor, é uma pseudo-autobiografia. Por que pseudo? Porque a personagem é falsa, não existe. O Teodorico não existiu de verdade. Tudo bem? Então, é uma personagem que está contando a sua vida. Tá? Então, por isso, uma pseudo-autobiografia. E uma pseudo-autobiografia narrada, como eu já disse, pela perspectiva restrita do Teodorico. Tá? Que, segundo ele, né, isso ele coloca logo no começo do livro, quando ele escreve as suas memórias, né, digamos, quando ele atinge a maturidade, ele chega a dizer, ele considera as memórias dele, o livro de memórias, ele considera uma lição lúcida e forte para a juventude. Né? E, aliás, ele até justifica por que ele escreveu as suas memórias. A justificativa dele escrever as memórias, o motivo, né, dele ter escrito as memórias, é explicar a sua conduta questionável, né, frente à sociedade. Porque a sociedade tem uma visão questionável da conduta do Teodorico. Porque o Topsius, amigo dele, lá durante a viagem a Jerusalém, o Topsius escreveu um livro chamado Jerusalém Passeada e Comentada. E nesse livro ele fala do amigo Teodorico, né, que esteve com ele durante a viagem em Jerusalém, e o Topsius escreve no livro o seguinte, que o Teodorico andava para cima e para baixo carregando um pacote. E nesse pacote ele carregava os restos mortais dos seus antepassados. Tá? Então, o Teodorico está explicando que os pacotes não eram restos mortais dos antepassados, coisa nenhuma. Tá? Então, é nesse sentido que ele diz que vai
justificar, né, as suas atitudes. Né? Bom, uma visão fragmentária, né? Por que, pessoal, uma visão fragmentária? Porque é um livro de memórias. Então, como ele é um livro de memórias, você concorda? Olha, duas coisas a gente tem que pensar nas memórias. As memórias, elas não são cronologicamente lineares. Concorda comigo? Vamos supor que você vá conversar comigo sobre a sua vida. Aí você fala assim, Lu, eu nasci em São Paulo, aí quando eu tinha 3 anos eu fui embora com os meus pais para Bahia, aí depois eu voltei, a gente saiu da Bahia, aí eu tinha uns 10 anos, eu morei no Rio de Janeiro. Peraí, e quando eu tinha uns 6 anos, a gente passou um tempo em Pernambuco. Você viu o que você fez? Olha, você falou, nasci em São Paulo, fui para Bahia, fui para o Rio de Janeiro. Mas esse meio tempo aí de Bahia, Rio de Janeiro, a gente viveu um pouquinho em Pernambuco. Você viu que você já perdeu a cronologia? Ó, São Paulo, certo? Depois São Paulo, aqui, né? Depois Bahia, aí depois era Rio de Janeiro. Aí você voltou para o Rio. Tinha um Pernambuco aqui no meio do caminho. Né? Então, assim, a nossa memória ela não é cronologicamente linear. A gente conta os fatos conforme a importância deles. Porque o que a gente registra mais, aquilo que acabou de acontecer e aquilo que é mais importante para a nossa vida. Tá? Então, a memória ela é fragmentária. Então, se a Relíquia é um romance de memórias, vamos pensar assim, ele tem que ser realmente fragmentado. Tudo bem? O relato não é convencional. Por que ele não é um relato convencional? Porque a gente tem, primeiro, um narrador em primeira pessoa que é um vagabundo, que é um malandro, né? Que vive de golpe da tia. Né? Até a certo ponto, assim, alguns comparam o Teodorico a um pícaro. O pícaro é um tipo de malandro. Então, o Teodorico é um tipo de malandro, não é? E é ele que conta a história. Então, o olhar dele é o da malandragem, né? É o da vagabundice, né? A gente pode pensar dessa maneira. E não é convencional também, porque o Teodorico ele é um cara bem-humorado. É o que eu falei, a gente dá risada com o Teodorico. Né? Talvez você não tenha dado muita risada, porque você está lendo por obrigação, né? Para o vestibular. Mas é um livro divertido. Né? O Teodorico faz umas assim, você realmente ri. Não é? Às vezes é tão absurdo que você não percebe. Como é que a tia patrocínio não percebeu? Ela é muito cega. O cara é muito, muito vigarista. Né? Agora, uma das coisas que choca muito o leitor da Relíquia é o terceiro capítulo, como eu já falei, em que o Eça de Queiroz, no terceiro capítulo, o que ele vai fazer? Ele vai desconstruir o sagrado bíblico, o sagrado cristão. Né? Ele vai quase profanar o cristianismo. Né? Ele vai contestar a vida de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Ele vai questionar, e mais do que questionar, ele vai contestar a tradição dos evangelhos, né? Nesse terceiro capítulo, principalmente. E vai colocar em dúvida, principalmente, a divindade de Jesus. Né? Então, o terceiro capítulo, daqui a pouquinho a gente explica isso um pouco melhor, quando eu for contar a historinha para vocês. O terceiro capítulo, ele é um capítulo em que eu costumo dizer o seguinte para o pessoal, né? É um capítulo que serve ou para fortalecer a sua fé ou para fortalecer a sua ausência de fé em Jesus. Né? Por exemplo, você é cristão, você crê em Cristo, crê em Jesus, aí você lê o terceiro capítulo e fala assim, absurdo, ele é louco, é lógico que Jesus ressuscitou, não, meu Deus, Jesus não fez isso. Então, o terceiro capítulo, se você é cristão, ele vai fortalecer o teu cristianismo, entendeu? Agora, se você não é cristão, você lê e fala assim, viu, sabia que Cristo era uma fraude. Né? Então, ele serve para quem não é cristão, ele serve para fortalecer a sua falta de fé em Jesus, entendeu? Então, quer dizer, é um capítulo que funciona dessa maneira, tá? É um capítulo em que a gente tem o realismo fantástico. O que eu quero dizer com realismo fantástico? É um capítulo em que eu tenho a inserção ali de uma situação sobrenatural. Né? Gente, Jesus Cristo está sendo julgado, depois condenado, depois ele vai ressuscitar, e o Teodorico está testemunhando tudo isso. O Teodorico é um cara que vive no século XIX, segunda metade do século XIX, ele consegue testemunhar
toda a vida, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Então, isso é um realismo fantástico. E é mais fantástico ainda, porque, e esse realismo fantástico continua no livro, porque o Teodorico ele vai ter alguns momentos que ele vai conversar com o diabo. Ele bate papo com o diabo. Ele chama o diabo de meu amigo. O diabo é meu amigo. Aí tem um outro momento que ele olha lá para a imagem, ele culpa Jesus. Ele diz assim, foste tu que trocaste os meus pacotes. Já deu um spoiler. Né? E aí vem uma voz daquela imagem, e aquela voz conversa com o Teodorico, seria a voz de Jesus, mas na verdade, no fundo, é a voz da própria consciência do Teodorico. Então, há situações, né, há milagres, né, que o Teodorico vai ridicularizar. O Teodorico ele fica com pena do diabo, se comove com as lamentações do diabo, né? Então, assim, tudo isso é sobrenatural. Então, por isso que é o que a gente pode chamar aqui de realismo fantástico. Tudo bem? Algumas referências prováveis, né, que a gente pode encontrar na obra A Relíquia, né? Eu coloquei aqui para vocês. A Vida de Lazarillo de Tormes, né? Que é uma obra de autoria anônima, de origem espanhola, no século XVI, e ali estaria sendo criado Lazarillo de Tormes, o primeiro pícaro, o primeiro malandro. O pícaro é o malandro espanhol, saído aqui do Lazarillo de Tormes. Tudo bem? Pensando em literatura. O romance picaresco, né, de pensar em romance picaresco, ele tem um caráter autobiográfico por tradição, né? Normalmente ele é uma grande paródia, né? Mas assim, eu não diria que o Rahili que é um romance picaresco, eu até diria que ele é um romance neopicaresco, né? Porque o que o Eça de Queiroz faz? Ele pega alguns ingredientes do romance picaresco e adapta para a nova realidade do século XIX. Tá? Então, acho que talvez neopicaresco fosse uma classificação melhor. Tá? Um romance quixotesco também, né? Um romance quixotesco, a base aí é o Don Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, né? O Don Quixote seria, pensando na viagem que o Teodorico faz para Jerusalém, o Don Quixote seria o Teodorico e o Topsius, o amigo dele, o Sancho Panza. Tá legal? Então, assim, dá pra gente fazer uma... Aliás, o Eça de Queiroz gosta muito de imagens do Don Quixote na obra dele. No livro A Cidade das Serras, tem um momento, o Jacinto e o amigo dele, Zé Fernandes, eles estão subindo a serra, montados, o Jacinto, ele está montado numa égua, e o Zé Fernandes num burrinho, né? E os dois vão subindo a serra, e ali você tem a impressão de que você está vendo Don Quixote e Sancho Panza, né? Okay? Na obra Cidade das Serras. Tá? Aqui também, na passagem da Relíquia, em alguns momentos você tem a impressão de que o Teodorico está mais para Don Quixote e o Topsius está mais para Sancho Panza. Tá bem? Alguns temas principais para a gente encerrar essa primeira parte da aula, né, que a gente vai encontrar na obra. Eu já comentei a maior parte deles, né? A inutilidade da hipocrisia, né, e essa é a conclusão do Teodorico, né, que a hipocrisia é inútil, mas no fundo, o Teodorico não muda nada, tá legal? A crítica à burguesia e à religiosidade fingidas, né, os comportamentos falsos, né, dos indivíduos. A ideia de que vale tudo para você conseguir a ascensão social, a ascensão econômica, né? Vale tudo, né? A ambição desmedida, que é digamos, uma tendência do Teodorico, né? Ele tem uma ambição desmedida, foi o que eu falei. Gente, ele era advogado, ele podia ter trabalhado, não precisava ter toda a fortuna de patrocínio, né? Para que tanta coisa, para que tanto dinheiro? Então, o povo é que tem tanto dinheiro que não dá tempo de gastar nessa vida. Né? Teodorico, pô, podia se contentar com menos. Né? Mas não, ele tem essa ambição dele desmedida. O culto das aparências, né? O Teodorico tem uma aparência de sou católico certinho, né? E no fundo ele não é certinho. Né? O convencionalismo social, né? Você se comportar exatamente como a sociedade quer que você seja, mas não obrigatoriamente como você deseja ser. O Teodorico, por ele, nossa, ele tinha um monte de mulher. Aliás, ele tinha, né? Tinha patrocínio que não sabia. Mas assim, por ele tinha um monte de mulher e, sabe, não ficava indo em missa toda hora, não. Esse era o comportamento que ele queria ter. Mas as convenções sociais, principalmente as obrigações que a tia patrocínio atribui ao Teodorico, impedem o Teodorico de ser, digamos assim, sincero. Tá bom? E as mentiras convenientes, né? Já que
ele não pode ser totalmente sincero, então ele mente. Né? Ele mente e ilude a tia patrocínio frequentemente. Tá bom? Mais alguns temas aqui, né? Censura, desconformidade entre os atos e os ideais, né? Porque realmente uma coisa é o que o Teodorico faz, outra coisa é aquilo em que ele acredita, né? Os padres também. Tudo bem? Os padres também têm essa alteração, né? Essa dessacralização do cristianismo, né? Que no capítulo 3 fica muito evidente, né? Mas também a dessacralização do cristianismo no sentido de que, olha, uma das bases cristãs é você fazer o bem, né? Independentemente de quem vai ser o alvo dessa tua atitude de bem. Você faz isso? Faz. Você faz o bem sem olhar a quem? Não faz não. Também, salvo algumas exceções. Espero que a maioria que está me ouvindo seja a exceção. Tá legal? Quer dizer, então, eu tenho aqui essa dessacralização do viés cristão, não só da imagem de Cristo como Salvador, mas também no comportamento dos cristãos. Tá? Decadência moral da sociedade e utilidade da hipocrisia. Eu já falei da hipocrisia, não vou repetir, tá? A sociedade moralmente, a sociedade portuguesa aqui em especial, mas dá para a gente ampliar para outras sociedades. Ela está em declínio, né? E é justamente a partir desse declínio que o Eça de Queiroz aproveita e solta uma sátira muito forte ao contexto da época, um contexto português, mas também ampliado aí para o mundo, né? O pecado, né? A sexualidade vista como pecado é um tema discutido pelo livro, né? Porque tinha patrocínio, ela disse para o Teodorico assim: se souber que andas metido com saias, põe-te para fora de casa feito um cão. E isso vai acontecer. Porque ele adorava uma saia. Aliás, ele adorava a ausência da saia. Ele gostava do que estava dentro da saia. Tá legal? Adorava a mulher. Tá bom? Criticar o conservadorismo português. Portugal é um país muito conservador, isso até hoje, né? Claro que melhorou bastante, mas que na época era super conservador. E a denúncia do fanatismo religioso doentio, tá? Isso é um outro tema do livro A Relíquia. Tá bom? Vamos tomar um café? A gente vai tomar um cafezinho, parar um pouquinho e daqui a pouco eu volto aí pra gente continuar com a relíquia, certo? Vai lá, toma o seu café. Até já. Beijo. Tchau.